Baleias acumulam o AI16Z e indicam uma possível retomada acima dos 10 centes de dólar. Hoje eu quero ver esse artigo aqui junto com você, que foi publicado no blog do 99 Bitcoins Brasil. A propósito, eu me chamo Victor Marinho e seja bem-vindo ao canal do YouTube do 99 Bitcoins Brasil e vamos descobrir o que está rolando aqui com esse token AI16Z. Se eu não me engano, é uma moeda de inteligência artificial. Então começa aqui que o mercado de tokens de inteligência artificial pode estar entrando em fase de reversão. Esse artigo foi escrito pelo Thiago Venturini. Começa com o seguinte: o setor cripto passa por mais uma fase de correção, com destaque para os tokens ligados à inteligência artificial que registraram fortes perdas recentes. Entre eles, o AI16Z teve uma queda de 10% na última semana, aproximando-se da zona de suporte de 10 centavos, ponto que pode definir os próximos movimentos da moeda. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, tá? O que está acontecendo com o AI16Z? Ele foi listado na Binance aqui no final de janeiro desse ano, e logo que listou, ele saiu aqui com um preço de quase 2 dólares, cara. Ele listou ali na casa de 1,90. E logo no dia da listagem ele chegou a 2,50. Isso aqui é o efeito Binance com qualquer moeda, tá? Provavelmente, eu não sei se ele já tinha uma vida útil antes de ser listado na Binance. Em todo caso, o que eu sempre falo quando a gente está olhando uma moedinha? É que a maior oportunidade, você concorda comigo, que ela está aqui antes do token ser listado? Antes de todo mundo ter acesso a essa moeda? Por quê? Ele saiu aqui nessa faixa de preço e ele ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias acima do valor que foi listado, que foi esse período aqui. Então, durante 6 dias ele estava acima do valor da listagem. Quem comprou logo na listagem se deu bem. Mas e quem comprou nesse período aqui? Que devem ter pago centavos ou devem ter ganho por algum airdrop sem precisar fazer nada. Por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos da talvez uma oportunidade de fazer uma grana com tokens em pré-venda. Por exemplo, a gente tem nesse exato momento a pré-venda do token da Best Wallet. Não é uma meme coin, é uma moeda com fundamento, com narrativa, com hype, com usabilidade. Não é algo que não serve para nada, igual a maioria que a gente vê por aí, certo? Não que as meme coins que não servem para nada não dê para fazer um dinheiro também. Entenda isso. Quando você compra na pré-venda, você tem uma oportunidade de comprar mais barato do que todo mundo. Porque a possibilidade de que quando ela seja listada, ela tenha uma grande valorização é muito alta. Mas mesmo assim, o mais importante de tudo é sempre usar o gerenciamento de risco. Eu falo dos 5% em todos os vídeos aqui desse canal, que é basicamente, se você ganha R$2.000 por mês, o seu 5% mensal é só R$100. Você nunca deve ultrapassar isso, cara, para investir em coisa arriscada. Seja um jogo, seja uma moeda, seja um bot, seja um não sei o que. Não importa o que seja. Você nunca deve meter o pé pela mão e gastar mais dinheiro do que você poderia. Pegar empréstimo. Pegar empréstimo no Nubank, no agiota. Pegar da aposentadoria da minha... Nunca faça uma merda dessa, cara. Anda de acordo com as suas possibilidades. Se você pode dar um passo até ali, dá um passo até ali. Não tenta dar o passo maior que a perna. Porque quando você faz isso e perde, o tombo é grande. Então é melhor você perder os 5% dentro do seu gerenciamento de risco, que não vai te deixar em depressão, só vai te deixar triste, do que você fazer uma merda e perder mais dinheiro do que você deveria e ainda ficar com a dívida por anos aí ao longo da sua vida. Então nunca se esqueça disso. Gerenciamento de risco é mais importante do que você ser um especialista em análise de blockchain. Entendeu? Continuando aqui com o artigo falando do AI16Z, o mercado de IA sob pressão. De acordo com dados do CoinGecko, o valor de mercado das moedas de inteligência artificial caiu para 30,7 bilhões, refletindo um recuo de 3% ao dia. Teve uma grande alta em todas as moedas de inteligência artificial, valorizaram de uma vez, assim, tudo junto. E agora parece que está recuando, talvez inteligência artificial com criptomoeda ainda não é uma coisa assim tão sólida, não tem uma usabilidade, só tem a narrativa por enquanto, podemos dizer assim. Então o volume negociado também sofreu retração, com queda de 15%, evidenciando o menor apetite dos investidores pelo setor.
que faz uma moeda subir? Oferta e demanda. Se os investidores não estão confiantes em investir na parada, a parada vai cair. Você entendeu? E o I16Z foi um dos ativos mais impactados, com o peso em um padrão triangular desde abril. A linha de tendência de baixa atua como resistência diagonal. Desse modo, o padrão formado a partir da máxima de 12 de maio limitou as tentativas de recuperação. Atualmente, esse token de inteligência artificial está batalhando ali para sustentar o seu suporte de 10 centavos de dólar. Além disso, a proximidade de um possível rompimento mantém a expectativa de reversão. Vou te explicar, tá? Aula básica de análise gráfica, eu vou te ensinar como analisar aqui o indicador conhecido como cabeça, piroca, ombro. Brincadeiras à parte. Cara, análise gráfica eu manjo só suporte, resistência e LTA e LTB. Só isso. Porque é isso que eu preciso quando eu vou montar pool de liquidez. Mas não vamos falar disso aqui agora. Então o que acontece? Você vê que aqui nesse gráfico ele chegou ali num topaço de 2,50. Então normalmente a gente já marca ali, ó, com uma linha horizontal, aqui o topo máximo que a moeda chegou foi esse, 2,50. Não conseguiu ultrapassar isso nunca e nunca mais chegou perto desse valor também. Olhando para isso, a gente vê que existe uma possibilidade de talvez, um grande talvez, algum dia esse token voltar a valer 2,50. Se ele sair de 10 centes de dólar para 2,50, a gente está falando de 25 vezes de valorização. Isso vai acontecer? Não tem como saber. Essa é a realidade. Pode falar o que for, não tem como saber. Depende do token, depende do mercado, depende da empresa, depende de fundamento, depende de hype, depende de narrativa, depende de vários fatores. Então, pelo que a gente está vendo aqui, o mercado não está mais tão interessado nessa moeda, que é de inteligência artificial, que era para puxar o bonde. Porém, uma outra coisa que está claro aqui também, ó, se a gente pega essa barrinha, joga aqui na casa dos 10 centes de dólar, você vê que ela, quando chega a 10 centavos, ela valoriza. O que isso mostra pra gente? Que o mercado acredita que 10 centavos, nessa moeda aqui especificamente, é um valor muito promissor para comprar. E ó, ela chegou aqui 10 centavos uma vez, o mercado empurrou ela pro alto. Aí ela chegou aqui, as pessoas que compraram aqui embaixo começaram a vender para realizar lucro. O mercado funciona assim. Ela começou a descer aqui de novo, chegou perto aqui dos 10 centavos, aí começou a subir um pouquinho, aí desceu, bateu nos 10 centavos, subiu, aí bateu nos 10 centavos, subiu de novo, e agora ela tá ali nos 10 centavos. Por que falou dessa... que pode romper essa linha de tendência de baixa? Porque se você traçar aqui, ó, uma trending line, pegando os principais pontos, você vai ver que, ó, você pega ali todas as vezes que ela chegou num ponto e desceu, e você vai ver que ela veio trabalhando dentro desse triângulo aqui, né? Fazendo o bico de pato invertido, com o mortal carpado para trás. Quando chegar aqui, nesse ponto, é o momento da decisão. Que aí a gente vai ver se ela vai manter essa tendência de baixa e continuar derretendo abaixo dos 10 centes de dólar, que aqui é o momento decisivo desse token agora, ou se ele vai romper essa linha e buscar novas altas, inverter a tendência que se diz, né? Então, se chegar aqui, ao invés de descer lá para buscar o pré-sal da terra, ele resolver subir, então ele pode inverter a tendência e começar a fazer uma alta e a gente não sabe até onde vai. Aí muita gente olha, nossa, então é a oportunidade da minha vida agora de comprar essa moeda. Mesmo aqui, gerenciamento de risco, quanto você ganha por mês? R$1.000? Seu risco é R$50. Ah, vou apostar ali R$50. Beleza. Deu bom, ótimo, multiplicou o dinheiro. Não deu e continuou derretendo? Paciência, você perdeu só R$50. Entendeu como funcionam as coisas? Olha só. Estratégia, tecnologia. Agora, continuando aqui com o artigo, tá todo mundo de olho, né, nesse rompimento aí, que vai chegar, ó, até aqui eles traçaram aqui uma linha de tendência de baixa também, igualzinho eu acabei de te mostrar ali no gráfico.
os investidores estão de olho nisso para descobrir o que vai acontecer. Alguns se posicionam antes, alguns vão esperar ver se ela vai romper a linha para depois se posicionar. Então, o nível de 10 centavos de dólar tem um papel crucial aqui no curto prazo, porque essa região de preço atuou como suporte mais forte no mês de abril, impulsionando um movimento de alta de 300% em apenas um mês. Então, quando ela tocou ali em abril os 10 centavos, ela teve aquela alta que eu te mostrei, entregou 300% de valorização. Por isso, traders de varejo e institucionais observam o nível como oportunidade de entrada. Além disso, a presença de clusters de liquidação em 11 cents de dólar reforça o potencial de recuperação. Os sinais on-chain mostram que grandes investidores têm intensificado ordens de compra sempre que eles se aproximam dos 10 cents de dólar. E aqui tem alguns dados do CryptoQuant que indicam a predominância de compras no CVD de spot e futuros, sugerindo um acúmulo gradual por parte das baleias. Então isso aqui é muito importante, ó. Tá vendo que os baleias estão de olho no I16Z, estão começando a acumular na casa dos 10 cents. Aí por quanto será que eles pretendem vender, né? Que é isso que acaba movimentando o mercado. E além disso, o volume delta de 90 dias aponta mudanças de viés. Mesmo em meio a quedas recentes, essa situação contrasta com a lentidão dos investidores de varejo, que tendem a reagir mais tarde aos movimentos do mercado. Você vê isso aqui, ó? Os baleias agem de um jeito, os investidores de varejo, que somos nós, agimos de outro. Quem que mais perde dinheiro nessa brincadeira? Os investidores de varejo. Porque ele sempre quer pegar o hype. Os investidores de varejo quer comprar o ativo quando ele está aqui, ó. Teve gente que comprou esse token aqui em 40 cents de dólar, que é o investidor do varejo. Aí quando derrete aqui, ele não quer comprar, fala, ai, morreu. Não estudou, não entende a narrativa, não sabe se tem fundamento ou não o projeto. Eu não conheço muito sobre o I16Z. Eu tô falando o que eu tô vendo aqui no gráfico. Tem gente que compra aqui no alto e vende aqui embaixo, falando, ai, morreu, perdi meu dinheiro. Ao invés de fazer o contrário, comprar lá embaixo, estudar primeiro se tem narrativa, se tem fundamento. Pô, tem, eu acredito que vale a pena, acredito que vai se perpetuar, então isso vai se valorizar. Aí vem e compra agora que tá descontado. Tá no suporte. Se cair mais, compra mais, contanto que você acredite no projeto, que você entenda para que serve isso aqui. Eu não conheço o I16Z, só sei que é uma moeda de inteligência artificial. Nunca parei para estudar o contrato, para estudar o fundamento, para estudar a empresa por trás. Então eu não posso dizer. O que eu posso te dizer olhando aqui o gráfico. Ou ele vai subir ou ele vai descer. Você entendeu agora como todos os analistas de gráfico sempre acertam? Só existe duas possibilidades. Ou sobe ou desce. E a gente te dá aqui duas possibilidades. Quando chegar ali, ó... nessa confluência do final do bico do papagaio ali, ou ele sobe ou ele desce. Mas provavelmente ele não vai continuar lateralizando. Então aqui no artigo, o que esperar do I16Z? Apesar do sentimento misto, o I16Z encontra-se em uma encruzilhada. Portanto, o rompimento abaixo de 10 centavos pode intensificar a pressão vendedora. Aí todo mundo entra em pânico, aí é o FOMO total, meu Deus, vou perder, morreu, acabou. Começa todo mundo a vender e derrete mais ainda. Por outro lado, a defesa dessa região pelos baleias pode abrir o caminho para uma retomada. Com o mercado de IA sobre escrutínio e a liquidez global em queda, os próximos dias serão decisivos para o I16Z. Caso ocorra uma consolidação, sinalizará um ímpeto renovado no setor. No entanto, a perda do suporte pode desencadear um efeito cascata de liquidações e seguirá ampliando as perdas. Isso é fato, é o que eu falei. Chegou ali, o pessoal começou a vender, perdeu o suporte, meu irmão, segura. Segura que o chão não vai ser o limite. Aí a gente não sabe até quando vai chegar. Mas também pode acontecer de bater aqui e retomar uma alta e entregar 100, 200 ou 300% de valorização. Por isso que, ao invés de tentar ficar adivinhando o que vai acontecer olhando para um gráfico, eu prefiro pegar esse capital de risco e investir num tokenzinho de pré-venda. Que aí eu compro mais barato que todo mundo, depois que listar, valoriza e eu vendo. Se não valorizar, tá tudo bem, foi só 5% da grana que eu tinha. O link da pré-venda da Best Wallet vai estar aqui na descrição desse vídeo. Caso você queira dar uma olhadinha no white paper, estudar o fundamento desse projeto, que não adianta sair também comprando qualquer coisa aí só porque ouviu um youtuber falar, né?